Eu fui num terreiro cheio de problemas, cheio de coisas e voltei sem nada, nem um banho, nem um assentamento, nem um trabalho. Será que aconteceu alguma coisa de errado aí? Você está com Beth? E Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do TJR. E aí, Paty, será que a pessoa foi no terreiro errado? Aconteceu alguma coisa errada? Será que a entidade não ouviu? Sei não, hein? Uma das duas Pode ter acontecido aí. Que entidade que não vai ver? Será que tinha entidade ali? Né? A gente vai falar sobre isso Será que tinha uma entidade hoje. ali? Mas antes, curta, compartilhe, comente, seja membro. Vem ser membro, a gente tem aí uma parte aí voltada para quem quer realmente Tem estudar aulas, tem mais de 25 aulas lá. Hoje vai sair uma quentinha lá também. E não só isso, né? Ali é uma forma também de vocês estarem ali aprendendo um pouco mais próximo, né, Paty? E essa semana vai sair um vídeo especial lá nos membros, então, ó, fica ligado. Agora, se não puder ser membro, tá tudo certo, desde que fique com a gente até o final. Já tá ajudando muito porque chegar para mais pessoas, né? Esse conteúdo esses todo. Podcasts que a gente faz aqui, a gente traz muito assunto polêmico, comportamental dentro da Umbanda, dentro da ritualística, dentro dos terreiros, nos bastidores de terreiro, como a gente se comporta, como a gente deve se comportar, quais são as coisas que acontecem por trás desses bastidores que muitas vezes a gente não faz ideia, ou pior das hipóteses, né? A interpretação que a gente talvez não esteja sabendo fazer com tanta maestria, digamos assim. Então é importante a gente interpretar de fato as coisas que acontecem, porque às vezes a gente leva para dentro do terreiro crenças de outros lugares ou de que alguém disse, e a gente pode atrapalhar o nosso próprio trabalho ou deixar de fazer incríveis trabalhos por conta disso. E quiçá, se não cair em determinados lugares achando que ali é o melhor lugar do mundo, porque talvez alguém esteja fazendo só o que você quer, mas não o que de fato precisa. Exatamente. Na verdade, Paty, a religião, de uma forma geral, ela traz muito isso, né? Verdade. Ela traz muita gente com crenças, com coisas que aprenderam com os antigos, com coisas que aprenderam com os mais velhos e que já aprenderam em casas que passaram. E quando ela se depara com uma casa que faz diferente, ela não se permite, né, ver se tem uma lógica, ela não se permite ver se tem alguma coerência, ela já vai no achismo dela, não, isso aqui tá errado, na casa que eu frequentava era assim, aqui é assado, então isso não tá certo. E parte do que a gente traz aqui é justamente para ajudar vocês a terem esse conhecimento, minimamente parar para pensar sobre o assunto e depois de refletir sobre ele, repensar, né, o que você está vendo, que realmente é uma coisa que não é aceitável e etc, né? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito complexa, né, que é como as entidades trabalham. Nós não vamos entrar profundamente nessa questão do como as entidades trabalham, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega lá com um problema no trabalho, com um problema no relacionamento, com um problema na vida, com um problema com o vizinho, e ela chega com uma expectativa na frente da entidade, né? Minimamente que a entidade passe ali um trabalho, que dê um passe nela, que passe um banho, que passe uma vela para acender, e às vezes ela volta para casa sem nada. E isso, às vezes, deixa a pessoa até, né, triste. Escolhi a entidade errada, a entidade não fez nada por mim, ou ela, de repente, nem me escutou. E também fomenta um outro lado, né, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente aí, de alguns médiums querendo atender essa demanda, né? Querendo atender, quando a gente fala no vocabulário umbandístico, né? Macumbeiro, você usar o termo demanda... Algumas palavras são dúbias, né? Você sabe que essa palavra ela é do mundo corporativo, das empresas, né? Político, mas é que eu acabei de me lembrar assim, olha, eu acabei de pegar uma demanda e o macumbeiro fica assim... Olha, já sei um lugar para te indicar, né? Tipo isso. Eu lembrei agora, porque tem palavras que para religião, né, tem outro sentido, mas assim, é a questão realmente de atender o que as pessoas esperam dela. Às vezes o médium até mistifica, até interfere, né, atropela, como a gente chama a entidade, para passar a listinha de compra, porque senão a pessoa não fica feliz e não volta. Então a gente precisa garantir o cliente feliz, né, tipo isso. E na verdade não é isso, né? A entidade, ela tem uma forma de trabalhar que cada linha tem a sua,
né? E dessa forma que a entidade trabalha, ela vai te oferecer o que você precisa, que nem sempre é o que você pede. É um outro detalhe. Às vezes você está pedindo uma coisa para a entidade. Eu não sei o que você fez aí que deu uma piorada no som. Não sei como é que vai sair para eles, tá mas... normal. Tem pessoas que têm uma forma de olhar, né, o trabalho que as entidades fazem e tudo mais, que espera delas ali uma conduta que nem sempre vai acontecer. E quando a gente está falando do como a entidade trabalha, é importante a gente entender para saber o que esperar, né? E dentro daquilo que a gente precisa, como é que ela vai me ajudar? E aí, isso envolve várias coisas. Envolve pessoas que ficam mudando de terreiro para terreiro. Porque, esse aqui não me deu nada, esse aqui me deu só uma coisinha, eu acho que eu tô precisando de mais, né? Faz com que muita gente acabe caindo nessas pessoas que acabam vivendo disso, cobrando pelos trabalhos, etc e tal. Esse aqui foi bom, esse aqui teve uma listinha de compra grandes, esse aqui eu paguei, aqui tive que fazer um carnê ali, tive que fazer um crediário para poder pagar, mas esse vai sair. E vai muito naquilo que encanta os olhos, ou que favorece, né, alimenta a sua crença. E a gente precisa entender como as entidades trabalham, até para saber como a gente vai esperar, né, delas alguma coisa. Eu comecei a falar uma coisa, eu me distraí com o som. Eu acho que eu consegui concluir o raciocínio aí. Não, é que, na verdade, não é só o trabalho das entidades, né? A pessoa precisa pensar o que é um trabalho, né? Às vezes é algo que é tanta negatividade através dos próprios pensamentos, tanto medo, tanta insegurança, tanta coisa em cima da própria pessoa. E não estou dizendo que o trabalho não existe. Existe, porque existe maldade, as pessoas vão fazer mesmo, né? Muitas vezes tem gente que perde ainda o grande tempo, do rico tempo da encarnação dela. E o dinheiro também, né? E o dinheiro para ir lá, pegar uma vela, né? E firmar para alguém para maldade. Então tem. Só que existem muito mais fatores envolvidos em cima de tudo isso. Porque a gente, na verdade, nós não temos, primeiro, só essa encarnação, né? E dentro dessa mesma encarnação, a gente já traz muitas coisas negativas. Então... Exatamente. Às vezes a gente é o nosso próprio obsessor, né? A gente, na verdade, é o nosso próprio algoz, muitas vezes. E assim, bom, para você poder ser obsediado, você precisa se auto-obsediar antes, né? Então, é todo um processo. E essa vibração, ela vai caindo, através do medo, da insegurança, da raiva, da indignação. E a gente não percebe que é uma teia. Quando você vê, você já tá dentro. E a gente também tem que pensar o seguinte, que vamos supor, né? Olha como é que é profundo e o quanto é importante a gente entender isso. Exemplo, vamos supor que alguém fez um trabalho pra mim, alguma coisa assim pra me prejudicar. Ok, tô lá, tô passando várias coisas. Houve um período da minha vida que tudo de repente começou a acontecer, ou tudo parou de acontecer, os resultados não vêm, as coisas não estão andando, eu tô sentindo que tá tudo andando em círculo. Aquela sensação ruim de angústia, de que as coisas não andam e tudo mais. A entidade, ela vê, e você sabe que de repente tem um trabalho que foi feito pra ela, né? Por alguém. Só que a entidade que consegue ver, né, através da sua própria energia, o que tá acontecendo um pouco antes, um pouco ali do depois, da sua vida encarnatória, muitas vezes, que ela não vai te falar, e nem sempre ela vai ser obrigada a dizer, como muitos dizem que se tem uma entidade ela vai dizer. Nem sempre isso, a gente já falou sobre isso aqui, eu posso deixar na descrição alguns vídeos relacionados. O ponto crucial não é o trabalho em si feito muitas vezes, mas é o que essa pessoa está fazendo para atrair tantas coisas negativas e tantos trabalhos, porque às vezes não é só uma pessoa que faz, são outras pessoas que fazem. Às vezes essa pessoa já fez outros trabalhos, a mesma pessoa em outras épocas que a pessoa nem percebeu, ou de outras vidas. Então, assim, existe um trabalho muito profundo feito pelas entidades. Exatamente. Que é feito e que às vezes a pessoa não faz ideia, mas por que então a entidade te fala? A entidade te fala, mas a maneira que você chega no terreiro, você tem que sair de lá muito melhor. E às vezes te rezar uma missa inteira do que está acontecendo não vai trazer a consciência muitas vezes. O importante é você sair de lá bem. Exatamente. Não que ela não vai dizer, em alguns casos ela pode dizer, mas é que se você souber que é a Maria, sua vizinha da frente, ter certeza disso, você vai ficar com raiva. E depende da raiva que você vai ficar, o trabalho que vai ser feito para você não vai fazer efeito.
Não só isso, né? Aqui a gente está falando de uma forma ampla, né? A Paty trouxe um exemplo de quando você vai com essa preocupação de ter um trabalho para você, alguém disse que você foi jogar uma carta, foi jogar um búzio, alguém disse que você tem um trabalho ali para desfazer, que o fulano fez um trabalho para você. Isso, de uma entidade de luz, dificilmente você vai ouvir. A gente não vai afirmar, né? Olha, nunca vai acontecer, porque como a gente sempre fala, né? Nada é uma coisa só. Pode acontecer alguns raros casos onde a pessoa tenha maturidade, tenha uma espiritualidade maior, que consiga ouvir determinadas coisas sem ter efeitos piores e de repente precise ouvir aquilo para poder se movimentar, para poder se cuidar, para poder, enfim, pode até acontecer, mas é muito raro uma entidade de luz dizer para um filho, mesmo que ela saiba, porque ela sabe, como diz um amigo nosso que é dirigente, né? Eles estão no mundo da verdade, eles têm acesso a coisas que a gente não acessa. Eles não vão te dizer que existe um trabalho para você, porque isso é uma coisa que só atrapalharia você. Só atrapalharia a pessoa de evoluir, de se cuidar, de estar com uma energia boa, porque é natural, você vai ficar revoltado, se for alguém que você conhece mais ainda, se for alguém que você ajudou, então nem se fala, que aí vem a indignação, eu ajudei tanto essa pessoa e ela me retribui assim, e esses sentimentos, ele só faz você ir mais pro fundo do poço, e a entidade quer que você erga-se, né? Porque tem gente que não acha que é merecedor de um determinado trabalho, de uma determinada coisa, né? Por muito pouco, dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes você já fica revoltado quando algo acontece com uma outra pessoa. Imagina quando acontece com você. Exatamente. E outra coisa, a entidade ela quer que você eleve a sua energia, que você eleve a sua vibração, que você fique bem. E para isso você tem que estar longe de coisas que vão te trazer para baixo, né? E fora tudo isso, não vai resolver nada você estar com ódio, com raiva e de repente, dependendo da pessoa, pode querer revidar, querer fazer, né, de volta. E isso também não agrega para a pessoa e nem ajuda ela na sua evolução. É amplo, né? Assim como tem gente que acha que você tem que fazer um trabalho para uma pessoa, por exemplo, parar de beber. Um trabalho, por exemplo, para uma pessoa de usar droga. Exatamente. Um trabalho, por exemplo, para uma pessoa sair da cadeia, por exemplo, né? Então, a entidade, e eu já vi vários desses trabalhos assim, acontecerem das pessoas pedirem e às vezes insistir. Então, o que é Umbanda? Umbanda, ela vai te trazer o quê? A consciência, a expansão dessa consciência. Às vezes a gente pede um trabalho para alguém, para desfazer alguma coisa na vida dessa pessoa, e a gente está tirando dessa pessoa um dos maiores aprendizados dela. Por exemplo, se ela foi presa, porque alguma coisa ela fez, então ela precisa aprender. Exatamente. E outra coisa, né? Quando a gente está falando dessa questão dos trabalhos, por exemplo, a entidade ela vai trabalhar, mas ela não precisa te dizer isso. Né? Ela apenas precisa que você esteja ali se cuidando e ficando cada vez mais forte. Porque se você for parar para pensar, você vai dizer assim, nossa, eu conheço o fulaninho. Se você puxar na memória, aí você vai lembrar de alguém que você fala assim, nossa, essa pessoa nunca teve nada. Essa pessoa ninguém faz nada para ela, tá sempre bem. Será que isso é verdade? Não. Porque, na verdade, mesmo que não exista um trabalho propriamente dito, alguém foi lá, gastou dinheiro, investiu, né, tempo para fazer alguma coisa para a pessoa, inveja, raiva, ódio, né, todos esses sentimentos, eles são uma espécie de magia. Né, eles também afetam a saúde da pessoa. Uma pessoa que quer estar com você e não consegue, não pode, porque você tem compromisso com outra pessoa, ou você desdenhou, você, né, rejeitou. Tudo isso vem como energia para você. Então é raro na Terra ter um ser humano que não tem alguma energia negativa contra si. Então, a gente entendendo que a energia ela é como um trabalho, porque o trabalho é uma energia que vem ali com uma direção. Todo mundo tem de alguma forma. Por que algumas pessoas parece que nunca tem nada, tá tudo super bem e comigo acontece? O que muda de uma pessoa para outra não é dinheiro, não é a questão do nível, né? Socioeconômico, cultural, intelectual, nada disso. É como a pessoa tá. Como a pessoa se cuida. Uma pessoa que se cuida, ela não vai nem sentir, não vai nem passar perto dela. Ela recebeu, chegou, não. É igual o Martim fala, né? Você pode dar uma balançada assim, mas você não cai. Né? Exatamente. Agora, quando você já tá mal, você já tá passando por problemas, já tá passando por desafios na sua vida e vem uma rebordose a mais, é a gota d'água no copo cheio.
Então, realmente, você vai ter... E é igual, eu vou até fazer uma analogia, assim, né? Não tão legal, mas que cabe pela explicação. O Covid, né? O Covid era uma mesma doença. Teve gente que pegou e morreu logo de cara. É o mesmo vírus, né? É o mesmo vírus. Teve gente que morreu de cara, teve gente que morreu depois de algum tempo, ficou muito mal. Teve gente que ficou mal, ficou internado, hoje vive com sequelas, mas sobreviveu. E teve gente que teve e nem percebeu. Assim como teve gente que teve e sentiu realmente como uma coisa simples, uma gripe forte, uma coisa mais leve, que nada que, nossa, isso aqui me deixou com medo. É a mesma doença. Qual é a diferença? O corpo que ela encontra. Então, uma pessoa que tinha já doenças pré-existentes, comorbidades, com certeza ela tinha um peso muito maior. Uma doença que pegou pessoas que estavam saudáveis, praticava atividade física, se alimentava bem, para essa pessoa realmente foi ali a gripezinha, que até foi polêmica esse termo, mas acabou sendo mesmo como uma gripezinha porque ela estava bem. Então, assim, a mesma coisa acontece com o trabalho, com a inveja, com a raiva, com o mal olhado, com ódio, etc. Se você tá bem, não vai nem chegar perto em você, né? Quando perto você tá bem e você recebe um trabalho, né? E se você tá tão bem que você consegue perceber a diferença de vibração muito rapidamente. Não, e às vezes você nem percebe, às vezes nem chega em você, você não tem espaço pra entrar, não tem tô falando, flechinha, no né? caso Como de diz o você pai tá Joaquim. bem, é que às vezes você tem um determinado tipo de mediunidade e tem esse aviso. Tem gente que tem esses avisos, Sim. né? Não é uma coisa, não é, como é que fala? Não é comum, mas tem um número significativo de pessoas. Isso me fez lembrar aquela nossa amiga lá que jogava tudo. Quando vinha alguma coisa pra ela, ela já sentia alguma coisa, ou ia no eletrônico, ou queimava uma TV, aconteceu alguma coisa assim. Então ela já... Não, e é a mesma uma coisa. espécie de aviso, mas tem gente que sim, tem gente que não abala, tem gente que não chega o problema, realmente a coisa... E aí entra, por isso que eu fiz essa analogia, né, apesar de não ser assim, né, tão adequada, mas no sentido do grau e tudo mais, é a mesma coisa quando você não tá tão bem, mas também não tá lá no fundo do poço. É o caso das pessoas que ficaram mal, mas sobreviveram. Então, ela vai pegar, que aí entra a frase do Martim, né? Vai te dar uma balançada, mas não te derruba. Você percebe, você rapidamente já vai se cuidar, já vai buscar ajuda, já vai para um terreiro. Se já é médium, pede ajuda para suas entidades e já vai pedir, já busca o pai de santo, a mãe de santo, e já vai cuidar do que tá ruim. Então, existem os diferentes graus, né? E aí, por isso que tem pessoas que você fala, gente, nossa, não acontece nada com essa pessoa. Nossa, a vida dela é perfeita. Eu vivo aqui recebendo, nossa, só eu sou o mártir, né? Eu sou o mártir, aqui a vida tá tudo acontecendo comigo aqui. E na verdade, muitas vezes é isso, né? Inclusive, quando a gente tá recebendo esse tipo de coisa, a gente tem que se questionar por que tá chegando, né? E também, claro, né, qual é a minha contribuição para isso? Porque de alguma forma, às vezes a pessoa ficou com raiva por uma coisa que você não tem controle, né? Tipo, a pessoa quer ficar com você, você já é compromissado, você não vai desonrar o seu compromisso e a pessoa ficou com ódio de você por causa disso. Você não tem culpa porque você não tem controle pelo que a pessoa sente por você e também dela não entender a sua situação. Agora, tem coisas que a gente acaba provocando, né? Tem coisa que naquela hora da raiva, naquela hora do ódio, naquela hora você querer, né, de alguma forma ali machucar, você também provoca, tem né? gente que acaba provocando, né? Assim, Então... eu não imagino, né, o quanto, até que ponto a outra pessoa pode ir, né, pra fazer alguma maldade. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente tem ali uma parcela de responsabilidade pela pessoa querer ter gasto o dinheiro dela para fazer alguma coisa. Não justifica, mas explica, né? E te faz de alguma forma responsável pelo que você faz o outro sentir, pelo que você faz o outro desejar. Tem gente que é ruim porque é ruim mesmo, né? Infelizmente, nós temos vários você sabe que às vezes de porco na vida. Tem também casos que às vezes nem é a pessoa diretamente, né? Uma pessoa com a outra, né? Às vezes é às vezes é um intermédio, né? alguém que se dói pela pessoa. É verdade. E fala assim, pô, mas João não se manifesta, peraí, que eu sou macumbeiro, então vou ajudar ele. Às vezes é uma pessoa que nem vai no terreno. E aí ela quer prejudicar uma outra pessoa, porque é muito louco isso. Agora,
Isso que a gente tá falando dos trabalhos diretos ou indiretos, né? Mas também tem aquele caso que às vezes a gente quer resolver a vida de alguém. E a gente quer que as entidades façam um trabalho para ajudar o outra outro. pessoa. Né? Isso também acontece muito, mas muito mesmo. Assim, ó, desde quando eu era pequena, eu sempre escutei isso. Minha mãe era uma que ela queria o tempo todo resolver os problemas do meu pai no trabalho dele. Né? Então, assim, precisa aprender alguma coisa lá, né? Por que será que... E Não, mas aí... as entidades diziam assim, não, tem um cara lá mesmo. Eu ouvia, né? Eu era pequena, eu ouvia. Tem um cara lá mesmo tentando prejudicar ele. Peraí que nós vamos pegar o nome do cara, vamos colocar aqui dentro do sapato e tal. Você anda com esse negócio durante 3 dias, depois joga lá no rio e tal. E às vezes a pessoa... Sempre simpatias, né? Interessante que eram sempre simpatias. Põe o mel, não sei da quando, põe na geladeira, os põe no trabalhos era nessa linha mesmo. Era nessa linha de simpatia mesmo. Não que isso não aconteça e não que por alguma razão a entidade não possa ajudar e tal, mas é que é difícil. Você tá indo no terreiro para buscar ajuda para uma outra pessoa, mas é porque a pessoa não vem. Ou é porque a pessoa tá longe, ou é porque a pessoa não gosta, ou é porque a pessoa não quer. Bom, se ela não quer... É um direito dela. Então não dá pra fazer um trabalho em nome de uma pessoa que não quer. E geralmente... Não existe uma autorização. Geralmente o espírito de luz, ele não vai trabalhar por alguém que não tá ali, né? Ou minimamente autorizando ali o trabalho ser feito. A pessoa tá internada, tá dentro de um hospital, não tem como ir. A pessoa é paraplégica, a pessoa tem alguma limitação, né? E às vezes não consegue chegar até o local, é uma coisa, né? Ela pediu, ela autorizou. Agora, sem autorizar, não, realmente... sem autorizar não dá. Às vezes acontece também, da pessoa autorizar, Patrícia, mas e no caso da pessoa autorizar? Então, às vezes acontece. A gente nunca vai generalizar dizendo que a entidade nunca vai fazer. Porque, de novo, nada impede da pessoa ver o filho, a nora, o genro, de alguém que esteja ali na frente dela, através de uma roupa, de uma foto, alguma coisa assim. Só que, às vezes, você, com todo o coração do mundo, você quer ajudar aquela pessoa, mas você não sabe por que aquela pessoa está passando aquilo. Exatamente. Não significa que a entidade, muitas vezes, ela não possa ajudar. Tem casos que eu já vi a entidade ajudar. Mas isso não é uma coisa que toda vez que você levar uma foto, levar alguma coisa, a entidade vai trabalhar em cima daquela pessoa. O conceito básico para ajudar... Por exemplo, se uma pessoa tá com droga, tá usando droga, ela precisa de 2 coisas. Ela precisa querer sair da droga, ela precisa aceitar a buscar um médico, porque aí não é só espiritual também. Sim. Né? É uma questão dos 2 juntos, tanto que as entidades muitas vezes perguntam, mas tá indo no médico? Tá indo no roupa branca? Como é que tá essa parte? E a parte aqui a gente vai fazer. A pessoa quer realmente se sair disso? A gente entende que às vezes o sofrimento da pessoa envia a outra sofrer não, é muito natural, grande. Porque é totalmente quando natural. a pessoa tá sofrendo, quem tá perto tá sofrendo também. Então, é até um slogan, né? Eu sou terapeuta transpessoal e eu falo isso. Às vezes a pessoa fala, eu não preciso de terapia, eu consigo viver bem com minhas sombras, com meus monstros, aqui tá tudo bem. Mas às vezes é até um ato de egoísmo, né? Porque você precisa entender que quem tá perto de você quando você não tá bem também vai sentir isso. E isso a gente se aplica para quem usa droga, para quem bebe, para quem tá mal de alguma forma, porque não tem como uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que é da sua família, uma pessoa que quer você bem, ficar bem vendo você mal. Agora que eu lembrei, eu fui essa pessoa já, de ajudar meu pai. Meu pai era alcoólatra. Era porque ele faleceu com 54 anos de idade. Isso deve ter uns 18 anos. E só que na época, eu na verdade, dentro da caminhada espiritual, eu tenho mais ou menos 25 anos. Assim, desde quando eu comecei exatamente a trilhar o caminho da espiritualidade. Que eu comecei a estudar a espiritualidade, me envolver mesmo, assim, de estudar, fazer cursinhos e tal. E eu lembro que, na época, eu comecei fazendo um curso lá no Perseverança, depois fui parar no Caminho da Luz, e era um centro espírita, e aí eu perguntei, como é que eu posso ajudar meu pai a parar de beber, né? Então, assim, você entende? É lógico, é a dor, é a preocupação, porque você fala, a pessoa não vai, vamos tentar, ver o que a gente pode fazer. Deixa eu fazer aqui, né? E eu lembro, e aí eu tava aqui, agora você tava falando, eu tava lembrando, e eu lembro que o Valdir, um dos meus professores, falou assim, Patrícia, nem sempre você vai conseguir ajudar, mas nós temos, como você é codependente, porque quando a gente lida com pessoas que sofrem de dependência química, né? A gente acaba sendo codependente também, porque a gente sofre junto, a gente tá vivendo junto, a gente respira aquele ambiente junto. Então, mas tinha um trabalho para todo mundo fica doente, né?
Mas você percebe? Tinha um trabalho para codependentes. Então, eu tinha que me preparar, porque, na verdade... Porque assim, vamos lá. Só para vocês entenderem uma coisa. Se eu tô vendo alguém no buraco e esse alguém tá lá por alguma razão, não julgando o que aconteceu. Se a pessoa tá porque quer... Se ela fez algum trabalho para alguém um dia... A gente não vai entrar nesse julgamento, tá? Não cabe isso aqui. Então, mas vamos supor que ela tá lá, tá mal, e ela mesma provocou tudo aquilo que ela tá vivendo. Aí eu vou tentar tirar essa pessoa daquele lugar, né? E ela tá ali cheia de obsessor, cheia de sofredor em cima dela, cheia de espíritos ali negativos, miasmas, negatividades que ela mesma tá causando. Aí vai eu tentar ajudar. Se eu não tiver o mínimo do conhecimento, o que vocês imaginam que vai acontecer comigo? Os espíritos que estão com ele vão falar assim, peraí, o que essa pessoa aí tá... Me atrapalhando. Deixa eu dar um jeitinho brasileiro nessa menina. Acontece. E na época eles não me explicaram isso assim, mas eu peguei assim o conceito. O contexto. Porque ele virou pra mim e falou assim, Patrícia, calma, porque isso não é tão fácil como você pensa. Isso não é tão fácil. A gente precisa primeiro te preparar, fazer um trabalho para que depois você possa ajudar. É igual as pessoas que têm um coração gigantesco que vão lá na rua, tentar dar lá comida pros mendigos e tudo mais. Nada contra. Se a gente tem, a gente pode ofertar. Mas você já viu o que acontece com pessoas que não se preparam quando vai naquele antro, naquele lugar, como você sai? E depende da mediunidade do médium, mesmo que ele não saiba que ele é médium, ele acha que ele só tá indo lá porque ele quer ajudar. Muitas vezes ele sai de lá com uns 300 em cima dele. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho que fazer um preparo gigantesco para ir num lugar desse. Eu não posso ir assim, eu tô saindo daqui agora e vou. Isso me fez lembrar também quando eu fui voluntária no abrigo de idosos há mais de 20 anos atrás. Eu fiquei 7 anos lá dentro. Eu não me cuidava espiritualmente. Então toda vez que eu entrava lá, me dava um sono, aquele sono da morte. Eu ficava bocejando, era uma troca de energia, eu não entendia, eu ficava assim, densa, mal, eu ficava... Mas por quê? É muitos pensamentos concentrados, é muita história junto no mesmo lugar. Tristeza, angústia, mágoa, arrependimento. Gente, se você soubesse a força que tem cada sentimento, por isso que os espíritos de luz estão sempre tentando elevar os nossos sentimentos, as nossas emoções, pra gente não estar vivendo nessas energias. Mas aí a pessoa pensa assim, tá, Patrícia, então a gente não pode pedir ajuda para as pessoas que a gente ama? Não, podemos, mas a gente precisa primeiro se fortalecer. E precisa que a pessoa também queira ajuda, né? Precisa querer Porque ajuda. a espiritualidade, ela vai esperar a permissão para poder ajudar. Né? Eu lembro de um trabalho que foi feito de uma moça que ela pediu para a avó dela. A avó dela estava muito mal. Com exceção de mãe, tá, gente? Só um adendo, porque mãe tem um poder a mais, aí vamos dizer assim, porque tá pedindo pelo filho, o filho tem uma ligação muito profunda, essa relação de mãe e filho, aí nesse caso ainda tá dentro. Pode continuar. Tá dentro, né? Mas que ela também não vai sair ali, de certa forma, com uma consciência trazida pela entidade, né? A mãe do filho menor, né? Porque depois que fica maior já... E a entidade, na ocasião, eu lembro de ter... Ele perguntou, né, se a pessoa sabia tudo. Eu falei assim, olha, ela não sabe, mas ela tá muito mal e tudo. Então, o que acontece? A entidade, ela olha, né, através do nome, através de todo aquele contexto ali, e percebe que, às vezes, a própria pessoa que está lá também tá pedindo ajuda. Então, mesmo que ela não tenha autorizado a neta, porque talvez nem sabia que a neta fosse, mas as entidades, ela consegue espiritualmente sentir a vibração daquela pessoa que, se tiver pedindo ajuda no momento de estar onde está, ela consegue receber. E pequenos milagres podem acontecer. Ela pode receber uma ajuda, ela pode receber uma graça, tudo pode acontecer. Mas o que só a gente precisa entender é que isso não é uma regra para todos. E que se isso não acontece em algum lugar, nenhuma entidade deixou de fazer o trabalho. Então, percebe que quanto mais conhecimento a gente busca, olha como que é importante pra gente não sair magoado com as casas, não sair estressado com os médios, achar que o pai de santo não quis ajudar, não é nada disso. E quando possível, mesmo assim, quando a gente pede... Desculpa, viu, gente? Eu tô com uma tosse seca em São Paulo, tá acabando comigo, mas vamos lá. O tempo não tá ajudando. Mesmo que a entidade não vá fazer ali um trabalho como você espera, ela nunca também deixa ninguém pagão, né? Ela nunca deixa ninguém sem ajuda. Minimamente ela vai se comunicar com o mentor, olha, tem alguém pedindo por ele, o que é possível, e eles estão sempre trabalhando por todos que precisam.
precisam, né? Às vezes até por quem realmente tá ali de forma indireta, né? Através dos seus que estão ali. E quando a gente está falando sobre essa questão, a gente trouxe um exemplo da magia, que é geralmente o que mais leva as pessoas para procurar uma ajuda, né? Me falaram, estou sentindo, minha vida está indo toda para trás, mas às vezes são coisas do dia a dia. Eu tô tendo problema direto de saúde, eu tô com problema no trabalho, tem alguém no trabalho que não vai com a minha cara, né? Enfim, meu relacionamento não tá bem. E aí a pessoa chega lá com uma lista de reclamações, de coisas para resolver, de coisas para fazer, e a entidade, de repente, às vezes não passa nada. E aí o que acontece, Paty, numa situação dessa? Tem gente que sai revoltada. Tem gente que sai revoltada. Tem gente que fala, gente do céu. Tem entidade nenhuma aí. Não, e eu passei um monte de coisa, a entidade não escutou? Como é que ela não me trouxe nada? Eu vou contar uma história, porque foi uma história verídica, aconteceu comigo. E no começo do atendimento, né? Quando eu entrei pro atendimento, a minha entidade começou a atender as pessoas, né? Como eu vim de uma casa que era muito organizada, tinha todo um processo, você tinha que passar por alguns cargos até chegar na permissão para atender. E quando eu fui fazer, né, o primeiro atendimento com a entidade, é aquela coisa, a gente vê, a gente ouve, né? Aí eu ficava ouvindo as pessoas trazerem ali os casos. A primeira pessoa que passou com a minha entidade era uma moça que era modelo, que estava tendo problema no trabalho porque ela estava com bulimia. Ela dizia que ela ouvia vozes, que ela ouvia um espírito mandando ela se matar. Ela morava sozinha. Ela já tinha 2 cicatrizes no pulso de tentar se matar. Ela disse que tinha uma voz que estava dentro da casa dela mandando ela se matar. E não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia descansar. E aí ela estava realmente, assim, muito cadavérica, assim. Tava com um corpo tava muito magra, né? E aí ela tava perdendo trabalho, porque ela era modelo, eles gostam de magro, mas não, né? No sentido de ela tava com uma cara de doente. Olheiras, né? Porque não dormia, etc e tal. E aí, quando ela passou... o primeiro pensamento natural do ser humano é... Meu Deus, o primeiro atendimento... Tanto médium aí experiente que atende há muito tempo. Podia ser só eu tô com uma insôniazinha. Alguém que só veio só buscar uma luzinha. Só veio agradecer, né? Agradecer, tem o pessoal que veio só agradecer. Mas, gente, tinha que ser justo com o senhor. E aí, na minha cabeça, eu falei, nossa, essa daí vai sair com a lista de compras. Essa daí precisa de uma defumação em casa para tirar o espírito que tá lá. Precisa de vários assentamentos, de vários banhos. Bate-folha, né? Eu imaginei que ele ia passar várias coisas. E aí o caboclo passou uma vela com um copo com água. Eu falei, mano do céu, essa mulher tá precisando de mais, pai. Meu pai... Vocês perceberam que no início do atendimento a Beth atrapalhava a entidade, né? A entidade tava fazendo trabalho, ela discutindo com ele. Meu pai, eu acho que ela sabe, o senhor não tava indo direito. Eu dei um trabalhinho, mas assim, eu não atrapalhava. Isso eu sempre tive o conceito de que... eu sempre tive o conceito assim, olha, tá nas suas mãos, tá tudo certo. Mas eu questionava, falava, meu pai, só isso... A mulher tá tentando se matar, tá ouvindo alguém dizer pra ela se matar, tá com o espírito em casa, não dorme, tá sem trabalho, uma velhinha, um copo com água. E aí, né, e a preocupação. Acho que eu até já trouxe isso aqui, mas acho que foi no Membros, né, pra falar sobre a questão do... Não, eu acho que você não foi tão a fundo na história, mas você já falou alguma coisa. Eu acho que eu já trouxe isso, eu não sei se foi na área de Membros ou se foi em algum podcast aqui pra quem acompanha todos, mas eu lembro que eu passei a semana preocupada que ela pudesse se matar, coisa errada também, que foi uma coisa que eu fui aprendendo, acho que a gente falou pra Membros, porque é uma coisa mais de médium, enfim. Errado, porque você se envolve, né? E você não pode se envolver, igual médico, igual, né? O enfermeiro, o socorrista, você não pode se envolver com a pessoa, porque senão você não raciocina e você tem que ter uma distância ali, né? Você não pode se envolver com emocional ali, com as pessoas. E no atendimento é a mesma coisa. Mas nos primeiros, né? Betó, não conhecia nada. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Fiquei preocupada com a mulher. Se essa mulher não aparecesse na gira seguinte, eu acho que eu tinha um troço. Porque eu achava que a entidade tinha feito pouco por ela. E na semana seguinte, tava ela lá, um pouquinho melhor. E ela ficou passando por tempos, né? Ela é
o que o nosso professor chama de andorinha, né? Ela ficou enquanto precisava. Andorinha. Ela ficou um tempo, vinha direto. Uma gira que essa mulher faltou, nossa senhora, eu fiquei surtando. Falei, meu Deus, será que ela se matou? E aí depois ela apareceu de novo, mas já estava bem. Na época até minha Cambono era uma mulher que tinha uma agência de... Tinha não, ela ainda tem. Uma agência de modelos. Ela até queria, falou, será que é muito antiético eu convidar ela para trabalhar? Porque ela foi ficando, né, normal de novo, estava linda. Ela realmente tinha uma beleza diferente. Enfim, ela já estava até interessada em chamar ela para fazer alguns trabalhos aí. E aí eu entendi, né? Aí no mesmo dia... que aí eu tô contando já a sequência, mas no mesmo dia teve uma outra pessoa que parecia muito bem. Não, eu tô bem, tá tudo bem. E o caboclo passou banho, passou assentamento de 7 dias com a G1 é comida. E passou várias coisas pra pessoa, eu falava, gente, mas essa pessoa tá bem. Aquela lá que tava precisando de um monte de coisa, foi uma velhinha só, esse aí tá precisando de nada, tá com um monte de coisa. E aí, depois, né, porque aí quando o consulente passa com uma certa frequência, aos pouquinhos eles vão soltando ali a história, enfim. Eu fui entender o contexto da necessidade de cada um. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a entidade te passa uma velhinha só para um monte de coisa que você tá vivendo, você fala, gente, só isso? Mas a entidade, ela tem um olhar em cima da nossa necessidade. Não, e sem contar que o tratamento, ele já começa na hora que a pessoa adentra a casa. Exatamente. Né? Quando você joga a intenção da ajuda, né, do vou buscar, eu quero uma resposta, né, eu preciso me sair disso aqui, isso já aconteceu comigo. Eu já... Quando o templo o lugar é muito grande, às vezes a pessoa não gosta muito porque ela acha que ela não é assistida. E há uns 30 anos atrás isso aconteceu comigo. Nossa, eu tinha uma dor próximo da coluna, que essa dor não saía nem com reza. Falei, caramba, né, meu putz. Aí quando eu fui fazer o trabalho lá no Perseverança, eu falei assim, meu Deus, é que hoje vai ser o passo coletivo. Eu não dei nada pro passo coletivo, tá? Subestimou. Puta, passe coletivo. Não, isso foi uma lição pra mim. Isso foi longe, né? Todo mundo junto. Isso foi uma lição pra mim, tá? Isso foi um cala-boca aí. Tipo, um cala-boca. Mas eu confesso, eu sentei... Sabe quando você fala, putz, eu não vou embora, eu já cheguei até aqui, então eu já tô. Aí fiquei lá, nunca... Gente, essa cena ela tá na minha cabeça, ela nunca mais saiu. Porque foi forte o momento, assim. Mas até eu iniciar os trabalhos, eu fiquei com aquela frustração... Falei, caramba, como é que pode, né? Putz, mano, eu vim no dia errado. Putz, eu vim no dia errado. Eu achava que o passo era individual. Mas eu já tava, aquela fila de 200 pessoas, eu falei, vou ficar aqui. Aí sentei. Na hora que eu sentei, eles abriram os trabalhos, começaram a fazer as orações e tal. E aí eles eram 4 médiums, sei lá, devia ter 200 pessoas sentadas na sala. Assim. Eram 4 médiums espalhados. Ele colocou um na ponta, 2 meio que intermediaram no meio ali. E o outro na outra ponta. E um só atrás. Falei 4 médiums para 200 pessoas. E eles impulsionaram as mãos, né? Porque, na verdade, hoje a gente entende, né? Tem todo um processo ectoplasmático que esses médiums acabam... E eles impulsionaram as mãos assim, eles todos de branco ali, aquela luz baixinha, você só viu os médiums, né? Se você estivesse enxergando os espíritos. Então, até o momento eu vi só os médiums. Depois eu vi o que tinha que ver mesmo. Entre aspas, o que tinha que ver, né? Aí quando começou a fazer os trabalhos, aí eles falaram assim, gente, fecha os olhos, né? Que a espiritualidade vai começar a fazer os trabalhos e tal. Eu fechei, natural. Falei, já tava menos resistente nessa época. Fechei. Quando eu fechei, eu vi um homem todo de branco assim na minha frente, assim, ele vinha na minha direção, ele parou atrás de mim, eu senti o calor da mão dele. Foi tão real que eu achava que era um homem encarnado mesmo. Porque ele colocou a mão dele numa certa distância nas minhas costas, bem na parte daqui de baixo, assim, onde estava doendo mesmo. Então ele encostou, ficou assim, coisa de 3 segundos, acho que não durou nem meio minuto. Ele encostou, eu senti aquele calor e ele se afastou. Rápido. Aí passou os trabalhos, tudo, tal, e fui embora. No dia seguinte, eu não tinha me tocado no primeiro momento quando eu acordei. Porque aquela dor comigo, ela já tava, assim, tipo, mais de 1 ano. E eu já tinha ido no médico, já tinha ido no terapeuta holístico, várias coisas, shiatsu. Nada resolveu. Nada resolveu. E eu, de repente, não tinha mais a dor.
Eu tava sem dor. Tanto que nunca mais eu tive aquela mesma dor, nunca mais eu tive. Dali em diante, aí lógico, aí comecei a me aprofundar nos estudos, até então eu queria entender um pouco mais de todo esse processo, e hoje eu entendo realmente. O que mata a gente é a nossa ignorância, no sentido de ignorar como funciona o trabalho da espiritualidade, que você pode não saber tudo na íntegra, mas você tem uma base de como é quando você estuda. Exatamente. De como funcionam os trabalhos. Você pode passar por uma cirurgia espiritual dormindo. Depende do seu merecimento, depende de como você pede, o que você pede quando dorme. Depende de qual é a sua intenção de entrar no terreiro, o que você está pedindo lá, qual é a sua fé. Às vezes a gente fica ali tentando entender se a entidade está ali mesmo. A entidade está ali toda amorosa fazendo um trabalho e a gente está ali duvidando, tentando ver se ela adivinha a sua vida. E ela fazendo um trabalho para te tirar de coisas negativas que às vezes nem você sabe o que é. Exatamente. Né? E num Então... trabalho, uma entidade pode fazer de diferentes formas, muita coisa. É por isso que eu falo, a gente abre a gira lá falando que nenhum trabalho é igual ao outro, tá? Nenhuma gira é igual a outras. A entidade vai trabalhar em cima da nossa necessidade. E às vezes a nossa necessidade não é necessariamente o que a gente quer. Ou o que a gente pensa que seja. Então, às vezes a gente tá ali pedindo, por exemplo, para ficar num emprego, você tem uma história assim. Né? Tá pedindo para sair de um emprego porque você não tá mais feliz, você tá esperando ficar no emprego porque você precisa dele, e na verdade, de repente, dentro daquilo que foi programado para você, você precisa ficar no emprego. Ou você tá querendo ficar, mas você tem que sair para seguir para um outro caminho. E tudo é aprendizado. E tudo é aprendizado. Dá pra contar rapidinho essa história? Acho que dá rapidinho. Dá tempo? Olha só. Há muitos anos atrás, antes de entrar numa casa, eu já tinha saído. Ela era uma macumbeira ambulante. Eu já tinha frequentado uma casa, depois eu saí, enfim. E as minhas entidades, elas me colocaram em algumas saias justas. Porque é diferente de você sair tentando ajudar as pessoas, o famoso salvador. E outra coisa é quando visivelmente a própria espiritualidade te coloca situações para que você talvez aprenda com aquilo tudo, né? Então, e isso é tão visível porque a cada trabalho que as entidades pediam, eu negava. Eu não queria fazer. Porque eu tinha entendimento de que se eu não tinha uma casa, eu não tinha que ficar fazendo trabalho na casa de ninguém. Então, eu fui na contramão. Porque tem muita gente que quer fazer o trabalho, né? Quer fazer o trabalho na casa das pessoas, que quer sair salvando todo mundo. E eu já tinha um conhecimento de que não dava pra fazer isso. Mas a espiritualidade, ela foi me conduzindo pra várias situações, assim. Não era com frequência, mas era constante, assim, num espaço grande de tempo. E num desses trabalhos que as entidades pediram pra eu fazer, a gente se uniu num grupo de estudos, porque eu sentia necessidade de buscar mais informações, a gente estudar mais. Então a gente fazia 2 horas de trabalho na casa de uma amiga. E o início era teórica, e depois a gente vinha com a prática, né? E assim foi durante uns meses que aconteceu. Até que eu fosse para uma outra casa novamente, que a espiritualidade foi me guiando. Aí tinham 2 pessoas que trabalhavam na mesma organização, na mesma empresa. Uma tava assim que já não aguentava mais sair de lá, ficar lá. Ela queria, de todas as formas, sair de lá. E a outra queria ficar para ser promovida, né? Ela queria ser promovida e tal e tal. Muito bem. Aí, numa dessas conversas que elas tiveram com as entidades, foi o Caveira nesse dia. Aí ela pegou e falou, aí uma delas, a que queria muito sair, falou para ele assim, olha, eu tô me programando para sair, tô bem, né? Tô montando aqui alguns negócios, eu queria saber como é que tá o andamento das coisas e tudo mais. Aí ele ficou olhando para ela, olhou. Aí ele falou assim, mas quem foi que falou que você vai sair de lá agora? Não, já tá tudo certo para eu sair de lá. Inclusive eu já tô movimentando as coisas para acontecer, para sair e tal. Aí ele pegou e falou assim, você ainda tem muitas coisas para fazer dentro desse mesmo lugar. Aí a pessoa foi olhando com aquela cara de tipo, que até murcha, né? Não é isso que eu quero, né? Tipo, não é isso que eu quero. Ponto. Nesse mesmo trabalho, aí a outra que tava muito afim de ficar para ser promovida. E foi engraçado os tempos, porque foi no mesmo trabalho isso. Aí ele pegou e falou assim, mas quem foi que falou que você vai ficar lá? Nesse período todo que você acha que vai ficar. Mas ela não se via fora de jeito nenhum.
ela não se via fora, porque a empresa era multinacional, porque ela queria ficar e tudo mais, enfim. Passou uns meses, ela realmente saiu. E foi muito louco, porque dentro do enredo de aprendizado que ela precisava mesmo ali entender, dentro do caminho, né, karmático dela, ela passou muitos altos e baixos dentro de um processo que ela precisava aprender a ser humilde. Ela precisava entender como que era o processo da vida. Então ela foi passando por várias coisas até chegar num caminho que de fato ela precisava chegar, que tá até hoje, que tá bem. E a outra ficou anos ainda, fez de tudo para sair, mas a empresa não mandava embora. Então quer dizer, a gente esquece que dentro do nosso processo não é... Por isso que eu sempre estou falando e estou estudando sobre isso, porque o livre-arbítrio é uma coisa muito louca, porque ao mesmo tempo que a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem as nossas decisões, existe também um processo envolvido que dentro desse livre-arbítrio nós precisamos aprender. Por isso que as entidades falam, caminha, anda, segue com fé, porque às vezes a gente está tão ligado no futuro ou no passado e a gente não está entendendo o que o momento presente está nos pedindo. E as entidades conseguem enxergar nesse momento o que tá acontecendo vibracionalmente com a gente. Além disso, né? Porque quando a gente fala do livre-arbítrio, a gente está dizendo de uma escolha. Agora, se a escolha foi antes da gente encarnar, foi depois, né? E eles estão ali dentro, eles têm É verdade, bem colocado. Eles têm quem passe para eles, né? Geralmente o mentor da pessoa que está na frente da entidade vai fazendo ali, né? Passando ali, vamos dizer, o checklist do como a pessoa tá, o que ela precisa, o que tá dentro do caminho, o que não tá, o que é possível, o que não é, enfim. E ali os dois juntos estão ajudando. É um mensageiro, viu, né? Dedo duro, não. Sempre para ajudar, obviamente. E então, quando uma entidade tá com um consulente na frente deles, eu ia falar paciente, a terapeuta tomando lugar. Quando a entidade está com um consulente na frente dele, ou dela, né, entidade feminina, masculina, enfim, ele sabe o que a pessoa precisa, né? E ele vai fazer o trabalho que a pessoa precisa. Muitas vezes, surpreendam-se vocês, nem é necessário realmente nenhum banho, nenhum assentamento, porque eles vão trabalhar no espiritual, né? Espiritualmente. Às vezes, o trabalho que você precisa já foi feito ali, que é tirar ali uma energia, tirar ali, de repente, um irmãozinho que está junto com você, tirar ali uma carga a mais que você trouxe, e só aquilo já vai te ajudar naquilo que você estava passando. Já vai aliviar o caminho, né? Exatamente. Nem sempre a entidade vai passar. E quando há necessidade de passar um trabalho, uma vela, um assentamento, um banho, uma oferenda, uma oferta, enfim, um ritual ou algo do tipo, porque de alguma forma você também tem que colocar sua mãozinha ali, de alguma forma você também tem que se conectar ali com aquele processo, se comprometer com o seu autocuidado, que eu acho que está muito dentro desse contexto, ela vai pedir dentro do que for necessário. E aí, aquele exemplo que eu trouxe de quando eu entrei no atendimento, né, alguns anos atrás, ele ilustra muito bem essa questão. Não é o que a gente acha, né? Na minha visão, a pessoa que chegou cheio de queixas precisava de muita coisa. E na verdade não, ela precisava, depois eu fui entender o contexto, né? E depois eu estudei, depois eu fiz cursos, depois eu fiz, né, algumas formações e tive mais vivência dentro da religião. E aí hoje eu sei que, na verdade, uma vela e um copo com água tem muita força. Muita força. E muitas vezes todo o nosso problema está no equilíbrio, né? Todo o nosso problema está no se equilibrar para você estar bem, e a partir do momento que você estiver bem, você conseguir fazer tudo aquilo que você estava fazendo com dificuldade com mais leveza, com mais facilidade. E se não houver fé numa vela com um copo com água, esquece que não vai funcionar. Exatamente, para tudo precisa de fé. Agora, existem casos que eles vão acionar, vamos dizer, né, falando em grosso modo, né, exemplificando aí de uma maneira mais esdrúxula, às vezes eles precisam de uma equipe para poder ajudá-los, né? E aí, quem é que vai ajudá-los? Geralmente você aponta, mas se você falar, né? Que você para tudo, você aponta, eu olho. Vem dizer, umas notificações aqui, é para você olhar. Mano, você pode continuar. Olha, eu vou falar. É a supervisão. É que aqui a gente é técnica, é tudo, né? A gente faz tudo. Então... tá no final. A gente tá no final até dar. Se pegar o gancho rápido aí... Tá. Então, às vezes, quando a entidade pede algum elemento
elemento a mais, é porque ela vai acionar ali, vamos dizer assim, os universitários, né? A entidade, o espírito, o orixá, enfim, né? De acordo com cada situação, que precisa ali, que tem aquela força, que pode ajudar mais. E aí pode acontecer de ter mais trabalhos, mas não é uma regra. Não é, a gente não pode medir o trabalho da entidade pelo número de coisas que você vai ter para fazer em casa. Exatamente. Né? Às vezes ela pode não te dar nada, mas não quer dizer que ela não tá cuidando de você Ao mesmo e não passo atendendo. que às vezes acontece da mesma consulência passar durante meses e anos até com uma entidade, tem uma coisa ou outra, mas um dia, por alguma razão, intensificar em alguns rituais, intensificar em algum trabalho. Até porque nós passamos por isso, né? Hoje a gente chega bem, de repente acontece um evento na nossa vida que tudo vira de cabeça para baixo e você precisa de uma coisinha a mais. Então não tem uma regra, mas a entidade ela sempre sabe o que a gente precisa. E se você foi passar com uma entidade e voltou sem nenhum banho, nenhum assentamento, nenhuma vela, nada para fazer, é porque ela tá trabalhando só no espiritual. Não foi necessário que você tivesse ali a sua ação e a sua energia. E quando há, é importante fazer. Porque há uma necessidade de você fazer a sua parte daqui para ela poder fazer a parte dela de lá. E eu acho que é isso, né, Paty? E assim, a constância dos trabalhos, a ida... o respeito, o tempo, a fé, mas assim, tudo isso faz diferença. A constância dos passes, a gente como médium, a gente como dirigente, a gente como consulente, é a constância do trabalho. A energia ela pode mudar, a vibração ela cai, ela levanta em menos de horas. Alguma coisa no trabalho pode mudar, alguma coisa no casamento pode mudar, alguma coisa com as famílias pode mudar. Então, a constância do autocuidado, da limpeza, desse trabalho espiritual, você vai sentindo e vai ganhando força conforme você vai fazendo a constância desse autocuidado. Faz hoje, melhor ou não vai mais, faz hoje, melhor ou não vai mais. Talvez você não tenha tanto resultado, você não veja com mais visibilidade um trabalho incrível que a espiritualidade faz com a gente, porque o trabalho é bonito. Então, se tem trabalho, é porque de fato vai e faz. Não fica há anos pra fazer. Tem gente que a entidade passa um negócio que fica anos pra fazer. Ou nem faz, né? Ou às vezes nem faz. Acha ruim se não passar, mas às vezes passa e não faz. Tem gente que acha ruim, que não faz, quando passa, acha ruim. Né? Então, assim, tudo se você se propôs até lá, faz com fé, faz com amor, que alguma coisa com certeza absoluta vai acontecer. E se você gostou desse podcast, curta, compartilhe, comente. Seja membro, vem ser membro. A gente tem uma área de membros cheia de coisa para quem quer aprender um pouco mais. Isso aí, deixa sua pergunta, seus temas, suas sugestões e tamo junto aqui nessa jornada espiritual. É isso aí. Que Pai Oxalá te dê luz, força e direção e muito axé. Axé para todos vocês.